TOEFL IBT. Como que é essa prova? Como que essa prova está organizada? Se você não conhece essa prova e precisa fazer, vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou a Teacher Michelle Rocha, TOEFL IBT Tutor, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a prova do TOEFL IBT e como que essa prova está organizada. Se você é novo aqui no canal, se apresenta aqui nos comentários, me conta se você vai fazer essa prova pela primeira vez ou se você já fez essa prova antes e está precisando melhorar o teu score, para que eu possa entender qual é a tua realidade hoje e produzir conteúdo que possa realmente vir te ajudar. Muito bem, vamos falar sobre essa prova então. Como que funciona a prova do TOEFL IBT? A prova do TOEFL IBT é uma prova de proficiência em inglês. Ela é organizada por uma instituição nos Estados Unidos, a ATS, que é responsável por essa prova. E essa prova, ela tem 4 partes. Ela trabalha com 4 habilidades linguísticas. Quando a gente fala em línguas, né, a gente sempre se depara com essas 4 habilidades: reading, listening, speaking e writing. Então, leitura, escuta, fala e escrita. Então, diferente de algumas outras provas de proficiência, a prova do TOEFL IBT é uma prova extremamente completa. Por que eu digo que ela é completa? Porque ela dá conta de todas as habilidades que a gente tem quando a gente fala num processo comunicativo, né? Leitura, escuta, fala e escrita. Então, são essas 4 habilidades que você vai encontrar nessa prova. E quando a gente fala em TOEFL, primeiro de tudo, o que significa essa sigla? TOEFL significa Test of English as a Foreign Language. Test of English as a Foreign Language. Então, é uma prova de inglês como língua estrangeira. E o IBT, porque existem mais de um tipo de TOEFL, existe mais de um tipo. O IBT significa Internet Based Test. Internet Based Test. Então, uma prova que é feita pela internet, né? Especificamente sobre as sessões da prova, então, quando a gente fala nas 4 sessões, né? Reading, Listening, Speaking and Writing. Como que essas sessões estão organizadas? Algo que é importante, um corte que a gente precisa fazer aqui é que em julho de 2023, a ATS, a instituição responsável pela prova do TOEFL, ela fez algumas modificações na prova. E essas modificações nos trouxeram uma prova mais curta. Nós temos hoje uma prova de menos de 2 horas. Então, uma prova muito mais acessível, né, do que era antes. Nessa modificação e na nossa conversa hoje aqui, esse vídeo vai tratar deste novo formato de prova, essa nova prova que você vai fazer se fizer a prova, se estiver fazendo a prova hoje ou daqui a pouco. Se tiver modificações logo mais, nós vamos ter vídeo novo aqui no canal. Mas nesse momento, então, desde julho de 2023, como que é a estruturação dessa prova? Olha só. Primeiro, a ordem em que a prova é realizada é essa e não pode ser modificada. Se você me dizer, ai, Michi, mas eu gostaria de fazer primeiro o speaking porque eu me sinto mais confortável. Sorry, you can't. It's not possible. Você tem uma ordem e essa ordem tem que ser obedecida. Você vai fazer a prova dentro de um software e o software vai te apresentar a prova nesta ordem. Reading, primeiro, leitura, depois você vai fazer listening, depois do listening você vai fazer speaking e depois do speaking você vai fazer writing. Então, leitura, escuta, fala e escrita. Obrigatoriamente nessa ordem, indiferente de você preferir fazer de outra forma. Unfortunately, that's not possible. Muito bem, a primeira sessão da prova, então, de reading. Quando a gente começa a prova de reading, então, nós temos 2 textos e 10 questões em cada texto. Os textos, eles têm aproximadamente 700 palavras, então é um texto longo, ele vai gerar em torno de algo como 4, 5, 6 parágrafos, longos parágrafos, né? E cada um dos textos, então, você vai ter 10 questões para realizar. Toda a sessão de reading, ela demora 35 minutos. Se a gente tem dois textos, nós vamos nos deparar então com uma realidade de indicado que você dedique-se 17 minutos para cada texto. Então, 17 minutos para cada texto, você vai ter uma média aí, né, de 34 minutos, 1 minuto para revisão. Então, em resumo, na sessão de reading, 2 textos, 10 questões por texto,
e 35 minutos total. Recomendado 17 minutos que você dedique-se a cada questão. Ah, mas Michi, o primeiro texto que eu tô fazendo, ele é um pouco mais difícil, eu posso usar um pouquinho mais de tempo? Pode. O detalhe é que, vamos supor que você no primeiro texto precisou de 1, 2, 3, 4, 5 minutos a mais. O que vai acontecer? Você vai ter menos tempo no texto 2. Então é muito arriscado você fazer algo assim. É melhor manter uma média, já que você sabe o número de questão em cada texto, é o mesmo número de questões em cada texto. Então é mais seguro que você dedique 17 minutos para cada um dos textos, certo? Então na sessão de reading, essa é a realidade que você vai se deparar. Agora, quando a gente fala na sessão de listening, vamos falar da segunda sessão de listening. Na sessão de listening, uma coisa importante na sessão de reading, antes de eu começar a falar da sessão de listening. Na sessão de reading, você está fazendo a questão de número 20 e você tem 2 minutos sobrando no final da prova. E você lembrou que enquanto estava fazendo a prova, a questão de número 8 foi muito desafiadora e você não conseguiu responder na hora. Não deixe em branco, responda sempre na hora. Mas você ficou em dúvida e chutou. Se sobrou tempo, você pode voltar lá naquela questão, certo? Então, na sessão de reading, você pode voltar na questão, ok? Agora, listening, então. Na sessão de listening, a realidade é da seguinte forma. Você vai ter 5 práticas. Você vai escutar 5 listening practices. O que eu me refiro a listening practices? Você vai escutar 3 lectures, 3 palestras, então 3 falas com professores e 2 conversations. 2 conversations, então são 3 lectures e 2 conversations. Mish, qual é a diferença entre lecture e conversation? Gente, lecture é uma aula, é uma palestra, é uma aula que você vai ter com um professor. Essa aula pode ser somente o professor falando, ou ela pode ser também com a participação dos alunos, certo? Mas é um momento um pouquinho mais formal. Então, isso é uma lecture. E uma conversation, você vai ter alguns alunos conversando. 2 alunos, um homem e uma mulher, e eles vão estar dialogando sobre alguma coisa. Eles podem falar sobre qualquer assunto possível dentro da academia, né? Dentro do ambiente acadêmico, né? Dentro da universidade. Geralmente, a conversation vai ter uma abordagem um pouco mais informal, né? Eles podem conversar sobre um festival, eles podem conversar sobre uma nova regulação dentro da universidade, eles podem conversar sobre a abordagem de um novo professor, né? Enquanto que uma lecture é um professor dando uma aula, então vai ter uma pegada, uma abordagem um pouco mais formal, talvez um pouco mais técnica, né? Então, 3 lectures, 2 conversations. Cada lecture vai te apresentar 6 perguntas. Então, a gente tem 3 lectures e 6 perguntas em cada. Então, 3 vezes 6, você vai ter um total de 18 questões. Já as conversations, nós temos 2, e cada conversation vai te trazer 5 questões. Então, 2 conversations, 5 questões em cada 10 questões. Então, a gente tinha 18 questões referente a lectures e 10 questões referente a conversations. Então, a gente tem um total dentro da sessão de listening de 28 questões. 28 questões. Toda a sessão de listening, ela demora 36 minutos. 36 minutos. Porém, entretanto, diferente da sessão de reading, na qual você precisava prestar atenção ao tempo e controlar, aqui você não presta atenção ao tempo total. Você vai prestar atenção ao tempo de cada questão. A recomendação é que você dedique-se, em média, 10 minutos por questão. Minto, 35 segundos. Pegadinha do malandro. Você precisa dedicar-se, em média, então, 35 segundos por questão na sessão de listening. Isso é uma recomendação, em média, em função de cada sessão que você vai fazer a prova. Certo? Dentro de cada section, né? De cada lecture ou de cada conversation, certo? Então, em média, não mais que 35 segundos por questão para que você consiga responder todas as questões dentro daquela sessão, ok? Então, em resumo, sessão de listening, 3 lectures, 2 conversations, cada lecture vai te trazer 6 questões, cada conversation vai te trazer 5 questões.
um total de 28 questões e um total de tempo de 35 minutos, né? E o recomendado de tempo dedicado para cada questão, 35 segundos, não mais que isso, uma média de. Uma das últimas questões que eu mencionei com relação ao reading foi que você poderia, no reading, voltar nas questões anteriores, caso quisesse trocar alguma questão, não tivesse certeza de alguma resposta. Agora, muita atenção, no listening isso não é possível. Quando você responde uma questão, você clicou ali na letra B e daí resolveu mudar de ideia, colocou a letra A. Ok, não, decidi, vai ser a letra A. Você vai dar um ok no sistema para o sistema entender. Essa é a resposta correta e você vai ir para a próxima questão, certo? Então, quando você dá esses dois comandos para o software, você não pode depois voltar. Então, você só escuta os diálogos uma vez e no momento que você der a resposta, você não pode voltar. Então, listening é muita atenção, é muito foco, ok? Fechamos a sessão de listening no passado. Antes de julho de 2023, existia um intervalo de 10 minutos. Esse intervalo não existe mais. Cuidado com o material antigo na internet. Esse intervalo de 10 minutos não existe mais. Então agora, nesse novo formato da prova, desde julho de 2023, não tem mais não temos mais esse intervalinho, ok? Terminado o listening, imediatamente você vai para a sessão de speaking. O que ocorre na sessão de speaking, então? A sessão de speaking, ela dura 17 minutos e ela tem 4 questões. 4 questões. Uma coisa que surpreende muitas vezes um aluno que não se prepara para a prova é o seguinte: na sessão de speaking, você não tem só speaking. Você tem reading, você tem listening. Então, a gente tem o que a gente chama de questões integradas também. Acompanha só. A questão de número 1, a gente chama ela de independent, e ela é chamada de independent porque ela só tem speaking. Então, você tem uma questão na qual você vai dar a sua opinião. Aqui você tem 15 segundos para se preparar e 45 segundos para falar. E aqui você dá a sua opinião em 45 segundos. Questão número 1. Ok? Questão de número 2, 3 e 4, elas são chamadas de integrated. E por que elas são chamadas de integrated? Porque elas vão conectar reading, listening e speaking. Então, as questões de número 2 e número 3, elas integram um reading, você vai ter que ler um textinho. Elas integram listening, você vai escutar um diálogo, uma fala, né? Um diálogo, um professor falando. E você vai ter que responder uma questão baseado no que você leu e ouviu. Aqui, opinião não é aceita. Cuidado. Somente na questão 1 do speaking que você dá a sua opinião. Nas outras, não. Você se atém ao que você leu e ouviu. Nas questões 2 e 3, você tem 30 segundos para te preparar e 1 minuto para dar a sua resposta. Então, 30 segundos de preparação e 1 minuto para dar a sua resposta. E a questão 4 no speaking, ela também é integrada, mas ela não tem reading, ela só vai ter listening. E nessa questão, então, você tem 20 segundos para se preparar e 1 minuto para dar a tua resposta, certo? E aqui você, então, só tem listening, só escuta e vai responder com base no que você ouviu em 1 minuto, certo? Então, em resumo, questão 4, 20 segundos para te preparar, 1 minuto para dar a tua resposta. Ok? Fechamos a sessão de speaking e vamos para a última sessão, sessão de writing. A sessão de writing, nós temos 2 questões. Essa sessão, ela vai durar 30 minutos, porque a questão 1 você tem 20 minutos para fazer e a questão 2 você tem 10 minutos para fazer. A questão 1 é o que a gente chama de integrated, muito semelhante às questões 2 e 3 do speaking, especialmente a questão 3, porque você vai ler um texto, você vai escutar um professor palestrando e você vai responder uma questão com base no que você leu e ouviu. Nenhuma chance de dar opinião aqui. Você simplesmente se atém ao que você leu e ouviu. Você tem que produzir uma resposta entre 150 e 225 palavras. Eu recomendo sempre mais de 200 palavras. E você tem 20 minutos para produzir essa resposta. Ok? Então, questão 1, 20 minutos, mais de 200 palavras. E a questão 2 é a grande novidade nessa modificação da prova do TOEFL IBT, agora em julho de 2023.
né, que é uma questão nova. Essa questão não existia, foi a grande modificação da prova, né? Então, essa questão 2 agora, ela se chama Writing for an Academic Discussion. Writing for an Academic Discussion. Você tem 10 minutos para dar uma resposta com mais de 100 palavras. Então, 10 minutos, mais de 100 palavras para dar a sua resposta. E aqui, a sua opinião é extremamente bem-vinda. Ok? Então, em resumo, na sessão de Writing, questão 1, mais de 200 palavras, 20 minutos. Questão 2, mais de 100 palavras em 10 minutos. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, curte esse vídeo, te inscreve no canal e fique ligado porque toda semana temos vídeos novos por aqui. Até mais. See you next video.